A culpa que trabalha em silêncio, ser mãe e manter uma carreira. O que acontece com a mulher quando ela toma a decisão de ser mãe e precisa, e no caso, tem que continuar a trabalhar após toda essa nova mudança da sua vida? Quais são as mudanças internas, externas que vêm com essa escolha? E como é que é a presença ou a ausência da rede de apoio também, que podem definir se essa mulher vai conseguir ou não equilibrar ser mãe e ter uma carreira? Sejam bem-vindos ao Caos e Saúde, o podcast onde discutimos saúde, bem-estar e os desafios da vida moderna com profundidade e leveza, onde conhecimento que transforma e informação que ressoa. Eu me chamo Cláudia Causa e nessa nossa dobradinha com a Mônica, psicóloga, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast. Já é de casa. Ai, obrigada pelo convite. A Mônica, que é psicóloga clínica há mais de 10 anos, especialista em TCC, neurociência comportamental e terapias do esquema. E também a Mônica é mãe, né? Como nós falamos no episódio anterior, toda essa mudança, toda essa questão. Aí vem outro ponto muito importante na vida da mulher. Como que é o pós, né? Desde o período da gestação mesmo, tem esse impacto na carreira muitas vezes, mas como é que é o pós? Porque na gestação o nenê tá ali contigo, né? Tu vai para cima e para baixo, ele está com você. E como é que é? Dá para conciliar? Será que mesmo as mães elas conseguem conciliar toda essa mudança no corpo, no emocional e agora, né, na sua própria rotina? Então, dá, mas dentro da realidade, né? De novo, a gente entra com a idealização, né, de como vai ser, né? Então, antes tu tinha o teu tempo, você ia lá, trabalhava, o trabalho geralmente é o nosso pilar central, né? Depois que a gente se forma, o trabalho passa a ser, se forma, ou enfim, escolhe uma profissão, o nosso trabalho passa a ser o nosso pilar. E aí, quando você tem um filho, o teu tempo não é mais o mesmo de antes. Eu tenho uma coisinha para entregar, vou ficar uma hora a mais. Vou encaixar alguém aqui em qualquer horário. Não, tu tem uma criança que você precisa dar o suporte, né? Então, volta todo aquele ciclo de cobranças, de expectativa, né? Um misto de sentimentos, o medo de perder o trabalho. Aí, às vezes, você entra lá tentando dar conta, fazer a mais para tentar mostrar que você é uma boa profissional mesmo sendo mãe, né? Então, acaba, de novo, vindo todo aquele cenário de autocobrança, um misto de emoções, né? É aquele mix de sentimentos do agora eu sou mãe, então agora eu tenho que trabalhar 3 vezes mais porque eu preciso manter, né? Muitas vezes se não é algo até indiferente se é autônomo ou não, né? Eu acho que até na questão do autônomo você tem uma cobrança ainda maior porque tudo depende de você, né? Então, nisso entra aquela questão sobre a rede de apoio, né? Tu ter uma rede de apoio porque ele tem aquele momento. Criança ficou doente, precisa levar para algum curso, precisa fazer alguma outra coisa e você não tem como sair. Você vai ter que desmarcar o teu compromisso e ir, né? Se não é uma coisa grave, algo na questão quando envolve saúde, então a gente sabe que isso, né? Mas, precisa levar ela para uma outra aula, né? Como que lida com esse sentimento da mãe? Muitas vezes quando ela não tem a rede de apoio. É bem difícil, né? Porque você vai precisar, às vezes, deixar de fazer coisas. Aí, de novo, vem a questão de não estar sendo uma boa mãe. Eu não tô conseguindo ficar com ela muito tempo. E aí, a gente entra num outro campo, né? Que nem vamos entrar muito, mas o que acontece hoje em dia como uma forma de você suprir a tua falta física em decorrência, muitas vezes, do trabalho, você acaba tentando dar de outra forma para a criança, né? E aí vem de novo a culpa. Será que eu não estou deixando, falhando? Como é que eu posso fazer isso? Então, tá sempre ali, a mãe tá atrelada à culpa, né? A tentar dar o equilíbrio para todos esses papéis, né? E o mercado de trabalho tá ali, te cobrando para você cumprir horário, para você fazer as coisas. Então, você precisa muitas vezes organizar teu tempo, se ausentar. E aí, como fazer isso? Porque você tem... a gente entra numa série de expectativas, né? Tem a expectativa da empresa com você como profissional, tem a tua expectativa da mãe que você quer ser, tem a expectativa da criança de você estar lá presente, e aí é um mix de cobrança, né? E nisso também vem muito daquela questão assim, chegou o período, passou o período de que a mãe fica com a criança,
tenho que voltar a ingressar, até porque chega um momento que a pessoa, ela precisa voltar à vida dela. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela me disse que ela, por questão de saúde, ela teve que fechar a clínica dela e tal, e ela disse que ela sente muita falta disso, porque ela disse assim, eu amo meus filhos, são tudo na minha vida, mas chega um momento que eu sinto falta de ter a minha vida, de ter as minhas vivências, de sair, né? E acontece muitas vezes isso com as mães. Elas querem voltar, tanto porque precisam muitas vezes da questão financeira e também para suas próprias vidas nesse quesito. E daí aquele questionamento que vem, ai, mas tu vai pôr na creche, ai, mas como é que você vai deixar na creche, né? Esses tempos não vai mais voltar e tá tudo bem, mas a gente vive um outro momento. Como é que fica o mental dessa mulher, né? Então, as cobranças profissionais e mais todo esse questionamento que tem dos demais ali fora. Como é que é isso dentro de consultório? Você tem sentido que tem buscado isso ou as pessoas só estão buscando quando chegou no limite, não deu mais? Geralmente tudo que envolve a maternidade é no limite, né? Quando você já vem lá com uma depressão, com uma ansiedade, e aí você começa a investigar a fundo e você vê que o detalhe tá ali, né? Na expectativa versus realidade, do ambiente de trabalho, de você, da tua função como mãe, porque a mãe tá sempre dividida, né? Ela quer continuar a vida dela, porque ela sabe que é importante, mas ela quer dar o melhor pro filho, e aí o que a sociedade diz que é o melhor, né? Então você acaba não conseguindo criar o que é melhor na tua vida, na tua vivência. E o melhor passa a ser o que a sociedade diz. Então, se tu manda colocar na creche é ruim porque, nossa, é muito cedo para ir na creche. Se tu pega alguém, mas tu nem conhece a pessoa, como é que Pessoa para criar teu filho. Isso aí. Daí Então, daí você nunca sabe o que tu tem que fazer. Você sempre tá errada, né? Então, essa culpa, esse peso de qual é o passo que eu tenho que dar agora, tô acertando, tô errando, eu digo que é um duelo constante na cabeça, né? E muitas vezes também da mulher fica aquela questão, eu vou me dedicar nesse primeiro ano, vou ficar com meu filho. Como que fica o impacto, muitas vezes, na carreira? Porque daí também vem naquele ponto que nós comentamos no episódio anterior, que era sobre, se não era algo que ela queria, ela cedeu. Ela, né, tudo bem, teve o filho. E como é que fica esse reflexo na carreira dela? Porque ela nunca vai ter as mesmas 24 horas de quem não tem um filho. É algo que eu falo por mim mesma. As minhas 24 horas são totalmente diferentes das 24 horas de quem tem um filho. Por quê? Se eu não quiser almoçar hoje, eu não vou almoçar. Se eu tiver que ficar mais 2 horas após, eu consigo. Mas como é que é para essa mulher? Como que fica? Como ela se sente profissionalmente com essa nova mudança? Em geral, frustrada, né? Porque você queria poder se doar mais nos dois ambientes, você sente que você falha nos dois ambientes, e aí você não tem um apoio, porque quando você comenta com alguém, ele te dá aquela resposta idealizada do que você deveria estar fazendo, mas que tu vê que aquilo ali não se encaixa na tua vida e na tua rotina, e aí começa aquele duelo, né? Então, os impactos, eles são inúmeros, né? Tanto a nível de depressão, de ansiedade, de aquela ambivalência, né? De, às vezes, eu quero dar um time no trabalho para cuidar do primeiro ano do meu filho, mas daí eu vou conseguir de novo, eu vou ter que sair da empresa, eu vou conseguir me inserir no mercado, será que eu não vou ficar para trás? Então, a mãe tá sempre naquele duelo do certo e do errado, né? E não tem certo e errado. Tem o que faz sentido para ti naquele momento. E aí, depois vamos se reinventar. É poder encontrar as prioridades do momento. O que é prioridade nesse momento? É eu retornar para o meu trabalho ou eu quero priorizar nesse momento ficar esse primeiro ano com meu filho? Só que aí eu preciso me ouvir, eu preciso entender assim para a Mônica o que faz sentido para a rotina dela, para as experiências dela. Só que as mães não conseguem fazer isso. Elas estão sempre em busca do que é o certo, do que está ali, pairando. Aquela busca daquela conversa que daí vem muito daquela frase. Será que se eu estou focando no meu trabalho, eu estou sendo menos mãe? Ou se eu estou focando no meu filho, eu estou deixando de ser eu profissional, eu mulher? E é muito daquilo de, às vezes a pessoa, ela busca em algumas redes de apoio, ou pessoas próximas, uma sugestão, ela, né, ouve, questiona, analisa, mas igual a decisão final nem sempre às vezes é dela. Ela acaba se influenciando, e é muito daquilo. É o meu momento? É uma escolha? Por exemplo, como eu coloquei, é uma escolha minha não ser mãe.
Eu já estou com 35, então eu estou mais perto dos 40 do que dos 20. Daqui para frente, uma gestação, ela já é algo mais de risco para a saúde, tanto minha quanto da criança. Então, eu tenho ciência disso, das consequências da minha escolha. Se lá na frente eu resolver ser mãe, eu sei que isso pode ser um empecilho muito grande. Então, eu busco outras alternativas, mas é algo que eu trouxe para mim. E não foi da noite para o dia. Porque já teve momentos em que eu me influenciei e pensei, mas quem sabe? Tudo bem, então, vai ter apoio. Porque às vezes é isso que acontece. Não, você vai ter um monte de gente que vai te ajudar, você vai conseguir voltar para tua carreira e chega ali na hora e não é isso. E por mais que tu tenha uma rede de apoio, nunca é algo que você vai ter ali 100%, porque você é a mãe, né? Então, aquela coisa que nós comentamos do tempo, do almoço, do voltar para casa, tá ali, né? O teu filho, você precisa organizar isso, gerenciar. Então, eu digo assim que a partir do momento que tu se torna mãe, é como se você fizesse um novo cronograma para tua vida, né? E começasse a redesenhar isso a partir da criança. E aí entra de novo a adaptabilidade, né? Das fases. Porque quando o filho é recém-nascido, ele vai demandar de uma forma. Quando ele tá um pouquinho maior, ele vai demandar de outra. Quando ele tá maior ainda, ele vai demandar de outra, mas ele tá sempre demandando, né? Seja para auxiliar em provas, no estudo, seja para resolver os conflitos emocionais deles, ou seja para amamentar, porque ele ainda é um bebezinho, mas ele vai ter fases e fases. E eu preciso ir me adaptando a cada uma dessas fases e tentando criar a melhor estratégia dentro da minha rotina. E é muito daquilo de você saber o que você quer, deixar claro e se manter firme, né? Porque às vezes, por mais que você saiba o que tu quer, quando você não consegue se manter firme, que às vezes você cede, aí vem aquele conflito. Por que que eu cedi? Porque, mais uma vez, a gente toca naquele assunto do arcar com as consequências. No final, é sempre você que vai arcar. Se a escolha foi sua ou se você se deixou influenciar e achou que seria possível, no final, a consequência é somente sua. E isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado de trabalho. A gente ouve muito falar e, por ser mulher, a gente experiencia essas questões de... Na época que eu trabalhava e tal, às vezes vinha aquelas questionamentos. Você pretende ser mãe? Você, né, é algo que você busca, são questionamentos muitas vezes que as pessoas fazem, né? Então fica um viés para os dois lados, tanto para a questão da empresa aí, né, dependendo do cargo que a pessoa está construindo, quanto para a mulher, o impacto disso na vida dela. Porque hoje em dia as empresas elas querem produtividade, elas querem você ali. E a criança é o contrário, a criança é instabilidade. A criança, tu não sabe quando vai ficar doente, se você vai ter que sair, se não vai, se vai dar um problema na creche, se você vai largar tudo e vai ir lá ver. Então, em geral, quem faz esse primeiro contato acaba sempre sendo a mãe, né? Tem famílias e famílias, casos e casos, a gente não pode generalizar, mas em geral a maioria é a mãe que acaba fazendo esse papel. Então a empresa acaba, né, de forma indireta já trazendo um pouco disso nas falas, né? E é isso que assombra muito as mulheres. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me readaptar? Eu vou dar conta disso, porque muitas vezes acontece esquisito. A mulher, ela idealiza uma vida profissional com o filho, mas quando ela vai viver aquilo, ela quer experienciar mais tempo. E como é que fica essa frustração do voltar? Como ela se sente, às vezes, ela fica com aquele pensamento que está atrasada no mercado? Geralmente sim, mas também varia muito da mulher, né? Mas geralmente dá essa sensação que aquele time que tu deu, seja de 3, 4, 5 meses, seja porque tu teve uma gestação de risco e teve que sair antes, aí também vem essa cobrança, às vezes tu sai antes por uma gestação de risco, já pega as tuas férias e depois tu tem menos tempo com o bebê, e aí começa, né? Sempre aquela coisa da corrida contra o tempo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O que se fez nesse espaço de tempo, né? Mas, de novo, é importante que a mulher olhe para ela, para nesse momento, o que faz sentido para mim, né? É voltar para o mercado de trabalho, é dar esse tempo, o que eu quero, para que eu possa estar no ambiente sem culpa.
para que se eu decidir voltar para o mercado de trabalho, para que no momento que eu esteja lá por inteiro, que quando eu esteja com meu filho, eu também esteja com ele por inteiro, e não fique aquela coisa de estar aqui pensando lá, e de estar lá pensando aqui, E a cabeça fica confusa, porque daí quando a pessoa está com o filho, ela pensa na carreira, e quando está no trabalho, ela pensa na questão do filho, né? E não tem mental que suporte, né? Porque daí a gente vem, daí aquele impacto das redes sociais, vem a questão das redes sociais, aquela visão daquelas mães perfeitas, aquelas crianças tranquilas, e às vezes, assim, a criança chorou a noite inteira, ela não conseguiu dormir, de manhã tem que ir trabalhar, ou até mesmo os próprios afazeres da casa, né? Então, a mulher, ela fica numa situação que a gente entende os dois lados, mas não é para todo mundo, porque talvez alguém teve uma gestação tranquila e ela não passou por aquilo. A outra, ela não vai ter essa mesma vivência, e daí ela fica naquela culpa, e daí ela abandona o trabalho, porque daí ela quer se dedicar, porque ela quer ser uma boa mãe. Chega um período que a criança cresce, que ela não demanda mais daquele cuidado, que ela já consegue se virar, e ela fica naquela perdida. Agora vou ingressar novamente no mercado. E daí, de novo, a gente tem a influência das redes sociais, né? Porque aí, às vezes, você vê lá na rede social aquela mãe que conseguiu fazer e tu se sente inútil, né? Ah, eu não tô conseguindo, eu não dou conta. Temos as mães solos, né? Por um motivo ou outro, seja de perda, seja por separação, seja que aí também tem uma sobrecarga maior. E aí fica aquela coisa, onde que eu errei, o que eu tô errando, como que eu posso acertar, né? Acerto, acerto, acerto. E eu acho que o primeiro passo é tirar um pouquinho desse viés de certo e errado, né? Esquecer um pouco essas palavras, eu acho que é um início de caminhada mais leve. Torna uma cobrança um pouco mais de si próprio, né? Então, eu idealizei algo para minha vida, porque eu também, por exemplo, eu escuto alguns questionamentos. Ah, mas quando você ficar velho? Ah, e você não vai ter família? Vem muito desses apontamentos. Um dos motivos principais também que eu optei de não querer ter filho é porque eu quero focar na minha carreira. É uma escolha minha, é uma decisão que eu tomei. E ao mesmo tempo eu recebo questionamentos e é muito daquilo de tu se manter firme, às vezes sou até com uma grosseria, mas é porque eu impus algo para minha vida que não é um padrão para a maioria e parece que as pessoas não aceitam. Da mesma forma, por exemplo, quero ser mãe. Tá tudo bem. Não, porque você não pode pensar dessa maneira. Você tem que focar na sua carreira, como que vai ser seu futuro, e se você se separa. Sabe quando você fica criando cenários para gerar conflitos? É algo que eu vejo muito na sociedade, que quando alguém coloca a sua opinião, tanto ser mãe ou não, ou focar na sua carreira, é muito imposto sobre a gente isso. Não, você tem que seguir um outro padrão. Aí, se você decide, não, eu vou focar ser mãe, vou ficar com meu filho por 2 anos e meio, e depois eu vejo do meu trabalho. Meu Deus, como você vai largar a mão de tudo que tu construiu? Nunca termina o conflito. Isso mesmo. E é engraçado, né? Porque é bem isso, assim, nunca termina o conflito, tu tá sempre errada. Por exemplo, quem diz que você ter filho é garantia que ele vai te cuidar? Ninguém, né? Não sei. Então, é como se, tipo, aquela é a receita do bolo que vai dar certo. E não tem receita certa. Só que a gente compra. A gente compra essa receita. E a gente tenta se encaixar nessa receita. E aí, como tu vê que não se encaixa, né? Tu pensa, se você for pegar, desde escolher uma cor, de um estilo de esporte, tu não encaixa todo mundo. Tu imagina dentro de um molde de maternidade, tu não vai encaixar todo mundo. É muito singular. Né? E é muito daquilo muitas vezes, do respeitar, tá tudo bem. Por exemplo, assim, eu tenho muitas amigas que são mãe. Muitas. Então, eu observo muito ali nesse quesito e olho para elas e digo, gente, eu não sei como vocês conseguem. Eu não entendo como é que vocês dão conta. Eu tenho 2 gatos que às vezes me estressam, eu tranco na sacada, sabe? Mas assim, não é a mesma realidade. E eu digo assim, ser mãe realmente não é para qualquer pessoa. Aí que vem aquele questionamento. Você está com a tua carreira estável, você está progredindo, você está num relacionamento e você abre mão disso para ter um filho porque lhe foi cobrado e você cede. Como é que é o impacto emocionalmente para essa mulher? Você já chegou a ter casos em consultório de pessoas que abdicaram dessa vontade de não ser mãe, que não era algo que sonhava na sua vida, que é aquela coisa assim de dizer, não, isso eu senti porque eu sinto que nasci para ser mãe. Você já teve esse tipo de
pacientes em consultório, como é que é lidar com essa frustração da carreira, do ceder, ser mãe e agora tem essa vida para criar. É um luto, né? É um luto que, de novo, o paciente ele vem com isso e aí ele precisa elaborar isso, né? Ele precisa, digamos, peneirar para ver o que de fato não vai ser atingido ali, o que é real, o que ele ainda pode fazer diante daquela situação, né? Então, o impacto emocional é bem grande. Muitas vezes essa frustração você acaba sem perceber, jogando sobre a criança, e aí ela também vai sentir os impactos emocionais disso, e aí esse é um ponto bem tênue, né? Por quê? Porque você tá insatisfeito. E quando você tá insatisfeito, as coisas não fluem, tu tá frustrada, tu não se sente feliz. Então, geralmente as pessoas vêm por isso, assim, não tô bem, tô depressiva, tô infeliz, as coisas não vão, não consigo, não tem nada que tá bom. E aí você começa a investigar e começa a ver isso. Porque, além de tudo isso, a mulher tem o tempo, né? Então, às vezes você tá ali naquela dúvida e a sociedade, as pessoas te pressionando, e aí tu pensa, meu Deus, mas também eu já tô chegando na idade e é agora, tem que ser. É como se tivesse que ter uma idade mínima, porque se tu passar daquela idade, você não conquista, não consegue mais. Isso aí. Então, o impacto emocional, eu sempre digo que vai muito para além do indivíduo que sofreu com isso, que gerou isso, e ele vai se colocar em todo o ambiente familiar, em todas as relações muito próximas, né? E principalmente no filho, principalmente quando você teve esse filho e tu tá frustrada de como tá se desenhando aquela situação, né? Então, você vai acabar... Porque a criança, ela vai ser... O que ela vê, ela vai imprimir para ela vai interpretar, né, e vai trazer para ela. Então, se ela te vê frustrada, se ela te vê, né, a culpabilização dela Eu acho também. que a culpa é dela em decorrência disso. E isso traz também para essa questão agora do mês da mãe, o que foi, a gente vê os eventos, as apresentações, algumas coisas acontecem em horário de trabalho. E nem todos conseguem, se tu parar e analisar, se todos liberassem as mães para participar, como que fica? Todo mundo tem que fechar, né? Então, como que fica muitas vezes o sentimento daquela mãe que tem algo naquele horário de trabalho, não consegue ir lá participar e apoiar e estar com o filho nesse momento, porque isso traz uma frustração para a criança também, porque daí ela vem com aquele sentimento, a culpa é minha, o que que eu tô, né, atrapalhando? Ou se a mãe sai do trabalho e ele gera um desconforto e ela acaba, às vezes, perdi meu emprego, ou, né, fui penalizada, algo desse tipo. Como que fica esse sentimento? Porque fica uma troca confusa ali entre o filho, né, e entre a mãe, como mãe e profissional. É porque você trabalha aí com expectativas dos dois lados, né? A expectativa da criança, porque eles ficam ali uma semana, 15 dias programando a apresentação para te entregar um negócio lá no final. E aí lá no final não tem minha mãe, né? Então vem a frustração da criança, a frustração da mãe que queria estar lá, mas ela também sabe que ela tem que estar aqui, né? E aí vem toda essa frustração. Então, quando você me pediu antes do consultório, eu acho que o maior impacto emocional para além da mãe, isso sim aparece muito em consultório. O adulto que vem e carrega esses traumas dessa mãe já como adulto, né? Então, as mães nessa fase, elas vêm menos. Mas a criança, o adulto hoje, tipo, eu vou para terapia. E eu tive uma mãe assim, que me... porque tem muitos adultos hoje que trazem, a minha gestação não foi uma gestação desejada, foi um acidente, a minha mãe falava que não queria, e aí ele sentia essa rejeição. Então, a gente tem muito desse adulto vindo para consultório. Muito, muito. E às vezes isso também eu vejo, né, pelo que eu acompanho também algumas coisas em redes sociais e algumas pessoas que eu converso, que vem muito disso. Tem muitos que optam de não estou no momento, não quero ser mãe, seja por uma decisão por questão de carreira ou até por causa de uma decisão em relação a um próprio trauma, né? Não quero vivenciar, vai que eu repita. Então, para a mulher, tem esse conflito, né, nesse quesito, porque é a mulher que gestaciona. Então, fica aquela questão, como que você é algo natural, é um ciclo da vida, como que você não vai dar uma vida, né? Que egoísta, muitas vezes, você focar na sua carreira e não focar em ser mãe. Então, vem esses impactos para as mulheres e algo que me fez lembrar agora, que algumas parcerias, algumas coisas que
pessoas com quem eu já conversei, pontos vinham sobre isso. Ah, pretende ser mãe? Você já tem filho? Porque hoje, no mercado de trabalho, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, o primeiro contato a ser ligado é o da mãe. Então, a mãe tem que sair, a mãe tem que ir. E isso reflete tanto para ela, digamos assim, de voltar a ingressar no mercado. Como que ela vai competir, digamos assim, com uma pessoa que não tem filho? Como que ela se sente, às vezes, tem filho, tem contas, agora é tudo em dobro, a criança está crescendo, os custos crescem. Como é que esse peso emocional, muitas vezes, para quem é mãe solo, tem que, às vezes, ter 2 empregos para poder conseguir criar a criança, e a criança praticamente, às vezes, ou passa na escola, ou fica numa creche. Como é que fica o emocional daquela mulher que também chega em casa exausta e ainda tem um filho para dar atenção? Ela tem muita dificuldade de conciliar, né? Porque eu digo assim que a criança, ela não sabe se regular emocionalmente, né? Ela precisa, principalmente na fase menor, né? Ela precisa de um corregulador. E essa mãe, ela não tá sabendo regular a emoção dela, então ela vai ter mais dificuldade de corregular essa criança, né? Então, às vezes ela nem se percebe nesse mix, né? Porque você tá ali, eu digo assim, que quando a gente tá distorcendo, né, a partir das lentes que a gente já traz distorcida da nossa criação, você não percebe que você está vendo daquela forma. Porque é como se fosse a cor da poltrona. Se a minha lente vê tudo rosa e eu tô vendo rosa, para mim é rosa. Tipo, se você me questionar e dizer assim, não, Mônica, essa poltrona é marrom, aí talvez eu comece a entrar num duelo contigo. Mas às vezes até de teimosia, de dizer, não, você que tá vendo errado, né? Então, se a mãe tá com aquela lente, às vezes ela não se percebe, mas os impactos que vai gerar em tudo, né, nessa corregulação dessa criança, e aí vai ficar mais pesado. Porque eu chego em casa cansada, já tô frustrada, já não queria ter que fazer aquilo, daí eu chego, eu tenho tudo aquilo para fazer, né, organizar a criança, daí a criança tá lá com as emoções dela, e aí a gente entra em conflito e, ai, meu Deus do céu, e daí como regular tudo isso, né? Então, eu acho que isso que vai gerando cada vez mais desgaste, né? E aí vai refletindo nessa criança que vai ser o próximo adulto que vai ter uma criança. E vira essa bola de neve, se caso não busca entender muitas vezes. A gente estava conversando antes sobre um vídeo que eu vi recentemente que falava sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho. Duas pessoas assim de renome muito importante estavam criando uma nova empresa, assim, algo realmente incrível, gigantesco, mas eram 2 ou 3 mulheres, se eu não me engano. E as perguntas que elas mais recebiam nas reuniões com acionistas e futuros investidores eram: quando vocês pretendem ter filhos? Por mais que eram pessoas extremamente novas, né? Então, parece que a gente tem uma faixa etária para ser mãe, né? Mas sempre vem essa questão, que como se isso invalidasse ela como mulher, no sentido de ela não vai estar mais aqui tão presente, como é que vai ser a empresa vai quebrar? Por exemplo, 3 mulheres, se as 3 engravidarem. Como é que é esse impacto? Que é o que passa na cabeça, às vezes, de muitas pessoas, né? Como que, por exemplo, você tem seu negócio próprio, né? Como é para você o seu negócio próprio e mãe? Eu acho que o que me facilita é a minha flexibilidade de horário, né? Então, eu tento encaixar os meus horários dentro da minha rotina. Então, isso me possibilita a muvuca, né? De leva, vai atender, volta, busca, vai atender, volta, leva. E aí faz com que eu tenha essa flexibilidade maior. Mas, por exemplo, se eu fosse CLT e trabalhasse o dia inteiro, com horário fechado, eu não ia proporcionar 90% das atividades que as minhas filhas fazem, né? Ou eu ia ter que ter uma rede de apoio para fazer isso, porque elas fazem atividades extracurriculares no meio da manhã, por exemplo. E aí eu preciso de alguém que leve, se não fosse eu esse alguém, né? Então, isso também frustra, porque aí tu pensa assim, eu quero que ela faça aquilo, é importante, mas e daí eu vou ter que pegar alguém que vá toda, porque é um trabalho.
É bem trabalhoso, né? Quando eu viajo, as minhas filhas ficam com meu pai e a mulher dele, né? E aí ela disse um dia pra mim, meu Deus, mas eu não sei como é que você dá conta de leva aqui, busca lá. E ela só tinha elas pra levar, não tinha o meu trabalho pra fazer. Então, por quê? É corrido, né? Pra mim faz sentido porque é o meu jeito, assim, eu funciono bem, assim. Mas saber que talvez elas pudessem não fazer isso porque eu estaria trabalhando, ia gerar uma culpa. Né? Então é isso que acaba trazendo. Como que eu vou organizar isso? O que vai ser a prioridade? Para mim, talvez, eu não sei como é que eu iria fazer, né? O que eu ia priorizar, mas eu iria ter que pensar assim, o que eu quero priorizar nesse momento? O meu trabalho, se eu não tivesse a opção, por exemplo, de trabalhar flexível, ou as atividades para elas, né? Então, a mãe tá sempre ali no duelo. O que eu faço agora? O que é o melhor? O que é o mais assertivo, né? E é muito de ter a rede de apoio, que isso faz total diferença. E também vem aquela questão em quem não tem. Como é que fica o sentimento daquela mãe que gostaria, às vezes tem um trabalho, tem condições, mas não consegue. Hoje em dia a gente tem muito medo, a gente vê tanta coisa que acontece, assim, não tem como, até em cidade pequena, não tem como, daqui tu vai lá pro cursinho, né? Tu tem que ter todo esse cuidado com a criança. E às vezes vem muito disso do tu conversar e explicar, tentar entender como que você vai incluir isso na sua rotina. E às vezes algumas mães vêm, ela pode proporcionar, eu não consigo proporcionar, fica se martirizando, fica se culpando. A criança também gostaria de realizar mais atividades, mas não é possível. Como é que é lidar com isso? Isso reflete muito mais no adulto ou é muito mais na mãe? Hoje em consultório, você já chegou a ter alguma visão nesse sentido de ver as mães me buscam e já comentaram sobre isso de talvez eu tentei proporcionar algo para ter um trabalho para ter mais condições para o meu filho, mas eu não tive tempo para poder levar ele para esses eventos. Então, o impacto emocional que isso gera é bem grande. E o que acontece? A mãe, ela vai ver de um ângulo e o filho vai ver de outro. É como se a gente estivesse olhando para uma xícara que em cada lado está escrito uma coisa diferente. E um está olhando na frente e o outro atrás. Eles nunca vão ver a mesma coisa. A criança, ela vai sentir os impactos às vezes da falta da presença, só que aí a gente entra num outro campo, né? Porque a presença não é o estar presente no sentido das 24 horas de não trabalhar, é tempo de qualidade. Então, quando eu estou com essa criança, como que eu gerencio, quanto eu fico? Porque daí vem aquela coisa, eu trabalho o dia inteiro. Aí eu chego em casa, eu quero arrumar minha casa, tenho que organizar aqui, aí eu falo pra criança ir lá assistir TV e deixo ela lá e daí faz... E, tipo, eu não fico nem um pouquinho com ela. Final de semana também não fico junto e tal. Então, eu não tô dando isso pra ela, né? Esse tempo de qualidade. Aí, vão voltando pro raciocínio. O que acontece? A criança, o adulto, chega muito com a demanda assim, eu não recebi amor, eu não recebi carinho, e não que não ame, o amor seria aquela coisa do contato, do estar ali, de fazer coisas diferentes, as memórias afetivas, né? O que eu produzi com essa criança. Então, eu acho que o maior desafio hoje de conciliar o trabalho com a maternidade é isso, é o tempo de qualidade, as memórias afetivas e não necessariamente as atividades em si. Faz diferença em grau menor, tipo, se você começou, sei lá, fazer um balé desde criança, tu vai ter talvez uma mobilidade melhor, vai ter uma lembrança, alguns amigos, mas se tu não fizer também não vai ter problema. Agora, o tempo de qualidade vai. Né? Então, se a minha mãe conseguia, pelo menos no final de semana, em alguns momentos, estar ali comigo, sentar, fazer o tema, ou ler um livro, essas memórias, elas vão ficar, né? Aqueles momentos que tu teve de presença. Então, estar presente é a presença vivida, não o físico ali. Estamos todos presentes aqui na sala e cada um fazendo uma coisa aleatória, né? Então, eu acho que talvez a maior culpa e a maior dificuldade das mães é conciliar isso, porque nem todo dia tu vai conseguir, né? Eu também não faço isso todo dia, porque não dá tempo. Mas é você conseguir tentar fazer na maior parte das vezes, né? De sentar, de fazer o tema, de corrigir, de conversar, de ler o livro antes de dormir. Enfim, coisas básicas, E criando simples. uma pequena rotina com
algumas vezes, porque não é todo dia que tu consegue, porque às vezes tu chega aquele dia, tu também, mãe também fica doente, Sim. mãe também tá cansada, mas é você ir adaptando isso para sua realidade, né? Porque daí vem aquela questão que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou parar de trabalhar porque eu vou dedicar mais tempo. É isso aí. E aí, às vezes, não dedica, porque tá ali no ambiente com a criança, mas deixa ela lá e você aqui. Aí não adianta. Né? Daí não é o dedicar o tempo, né? Então, é porque vem muito disso de como é muitas vezes imposto essas questões. E eu queria ver a sua opinião agora como mãe. Como é que foi nesse processo de quando você decidiu ser mãe, né? Ou quando se tornou mãe, você já tinha o seu negócio? Como é que foi você fazer essa nova readaptação? Porque isso muda completamente a tua rotina, né? Como é que foi esse impacto para ti? Então, para mim foi difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Tipo, no 360. Então, eu sempre tive consultório desde que eu me formei, né? E aí, eu trabalhava em mais 2 empregos. Então, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava manhã, tarde e noite. A minha rotina era tanto que as minhas filhas, eu trabalhei até o último dia, e daí no outro dia, uma nasceu no final de semana, né? Mas aquela coisa assim, eu sempre fui muito ativa, né? Então, pra mim, encaixar elas ali foi difícil, né? Aí, com o tempo, eu fui optando sair dos outros empregos, fiquei só com o consultório para ter mais tempo com elas, e cada vez eu vejo que eu vou tentando priorizar mais elas. Então, eu já fui aquela mãe que no começo, principalmente quando eu tinha só uma, né, de encaixar o horário que o paciente precisava, eu encaixava, não importava se eu não ia estar ali, se eu tinha, né, tipo, eu tentava dar conta de tudo, né? E hoje eu crio prioridades. Então, como eu comentei no outro episódio, se precisar, vai ficar louça lá, bagunça ali, eu vou sentar lá com ela. Se precisar, eu ir dormir antes para eu estar bem para acordar no outro dia, eu vou ir. E é isso. Eu tento não me esquecer. Eu não deixo de lado a minha prática de atividade física. Eu tento não deixar de lado fazer coisas com elas no final de semana, algumas coisas da rotina delas. Então, eu tento elencar o que eu considero necessário e como que eu consigo encaixar isso na minha rotina. Mas não foi fácil no começo, né? Tipo, eu me sentia muito improdutiva. A sensação que eu tinha é que eu não estava fazendo nada, porque eu estava sempre no 360, e aí, tipo, um trabalho, tô fazendo nada. Como assim, né? Então, dava muito essa sensação. Hoje, eu sempre tento juntar, né? Descansar não é luxo, é necessidade. Ter um bom sono é necessário. Então, hoje eu entendo o que é importante para o meu autocuidado, para que eu esteja melhor e eu consiga atender elas, né? Não que todo dia vai dar certo, que a gente não surta, que a gente não se estressa, claro que Que não. não esteja cansada. Isso. Mas isso foi uma construção, foi algo que você foi construindo. Isso aí. Então, com a segunda já se tornou um pouco mais fácil, porque foi algo que você criou para sua rotina, para sua realidade. Por exemplo, uma outra mãe, por exemplo, você faz cross e eu vi que esses dias estava em corrida também. E nado também. Então, assim, não é todos que vão conseguir se adaptar. Então, se adaptou para ti, cada um vai incluindo isso no seu dia a dia, no seu jeito, na sua rotina. Hoje também, se você precisa remarcar um paciente, que você precisa mudar em decorrência delas, você não fica mais com essa culpa, porque às vezes a pessoa tem isso. Ela fica com aquela culpa, eu vou ter que desmarcar, eu vou ter que mudar toda a minha rotina por causa do meu filho. E as pessoas esperam que o momento se torne perfeito. Por exemplo, mas eu não tenho com quem deixar. Leva junto. Tipo, eu vou nadar e eu levo elas junto, né? Fica ali esperando. Vai fazer o quê? Aquele é o meu momento. Quando elas eram bem pequenininhas, eu levava no cross, eu levava aonde eu precisava ir, não tinha com quem deixar, elas iam junto. Quando eu vou em corridas, geralmente as corridas são finais de semana, né? Ou sábados à noite, mas a maioria é domingo de manhã. Acordo todo mundo cedo, bora lá, vamos. E aí eu tentei inserir isso na rotina delas. Então, elas correm também, elas também fazem atividade física. Então, eu tentei inserir, fazer com que elas gostassem
ao ver elas vão gostando, né? Então, hoje elas gostam muito do que eu faço e elas fazem, Então, isso que é importante, assim. Não é esperar o momento certo, mas é que daí não tinha com quem deixar. Tudo bem, leva junto, não precisa ter com quem deixar. Só que a gente espera o momento certo, as pessoas certas, não deu por causa... A gente usa muita desculpa pra gente não ser constante nas coisas, né? Então, esse é o equilíbrio, que nem eu disse, não é que tem que fazer tudo isso, e não tem que fazer, esse é o meu estilo de vida, porque eu sempre fui muito ativa, né? Mas você tem que criar conforme o que faz sentido para ti. Então, como que eu conseguiria encaixar na minha vida se eu tivesse um filho? Pensando em você, por exemplo, como que ele ia se encaixar ali, né? Não vai ter o molde da Mônica, ou da fulana, ou da Beltrana. Vai ter o que faz sentido para ti, né? E querendo ou não, esse tipo de vivência do levar junto, do introduzir, como você falou, elas meio que replicaram a tua vivência. Então, hoje elas realizam as atividades físicas, e isso também é um momento de qualidade. Isso. É algo ali que depois você vai ensinar, elas vão aprendendo, e se torna uma prática em família. Isso aí. Hoje eu vejo muitas mulheres que correm, levam os filhos junto, participam no finalzinho das provas. Tem cross hoje para criança também. Então, assim, a gente vê que começa a introduzir esse hábito. Porque na época, né, até quando vai na academia, dependendo do horário, não tem com quem deixar, leva a criança junto. Às vezes na academia tem um ambientezinho ali para criança, mas vai desenvolvendo aquele gosto. Não é porque você teve um filho, você tem que deixar também, né, de ser mulher, ou ter que deixar o seu trabalho. É muito do estar presente nos momentos. Então, eu acho muito legal essa tua parte de você tá levando sempre as crianças e adaptando a sua realidade. Mas é aquela coisa assim, não é porque deu certo para ti que tem que ser a nova regra e tem que funcionar dessa maneira. Porque tem mães que às vezes, a minha atividade física é caminhar e tá tudo bem. Por exemplo, eu adoro academia. Adoro academia e caminhada. E às vezes eu vejo assim, hoje de manhã eu fui caminhar no ecoparque, assim, lá as mães com as criancinhas e passeando de bicicleta e brincando. Então, são esses momentos que você vai construindo. E isso torna até um pouco mais leve o processo. Porque o se tornar mãe, pelo que eu observo, assim, para mim é muito mais fácil observar porque eu estou de fora. Eu já não consigo falar como é a experiência da mãe. Então, o que eu observo? Que existe uma cobrança tão pesada e é tanto achismos, eu acho que tu tinha que fazer dessa maneira, eu acho que você tinha que fazer dessa maneira, porque eu fiz assim e deu certo. É muito experimenta, ou dar a sua opinião e a pessoa analisa, só que às vezes ela tá tão cansada que ela não consegue mais raciocinar, que ela aceita qualquer sugestão que lhe é dado. E nisso ela vai se perdendo, e nisso ela vai se frustrando, e às vezes ela acaba tendo que largar do trabalho porque entra numa depressão, não consegue mais dar conta do filho, porque tá ali que nem ela consegue se ajudar. E a rede de apoio, que era para ser o seu apoio, às vezes mais te cobra do que te ajuda. É isso aí. Mas pegando toda a tua fala, né, é a receita, né, o jeito que tinha que fazer. Você esquece de adaptar para a tua realidade. Então, vamos pegar um treino. Todo mundo da academia tem o treino igual? Cada um tem um adaptado. Você vai focar numa parte, o outro vai focar na outra, um vai focar no peso, outro vai focar no emagrecimento, outro vai focar na hipertrofia, o outro... A maternidade é igual. O que faz sentido pra mim? Só que daí as pessoas querem a receita, o que tem que fazer. Olha lá na rede social, fulano tá fazendo isso, tem que fazer também. Mas como é que dá conquistou conta? desse jeito, porque o corpo dela voltou em 3 meses pós-gestação. Isso aí. Eu escuto muito essa pergunta. Como que você dá conta? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Mas é que é o equilíbrio. Eu não tenho tudo perfeito e nunca vou ter, nem é o meu ideal. É conseguir priorizar o que eu considero prioridade. Então, para mim, a minha prioridade provavelmente é diferente dessa pessoa, né? E é muito daquilo de você colocar o que é bom para ti e não do que é predisposto, predito, regra. Tem que ser dessa maneira, porque a mulher, ela sempre segue uma regra. Você tem até a idade, você tem que casar. Aí, depois que você casa, vem os questionamentos. Tá solteira por quê? Aí começa a namorar. Quando é que vão casar? Aí, depois que casou, quando é que vão ter filho? Aí, depois que tem o primeiro filho, quando é que vocês vão ter o segundo? Aí, tem 2. Mas daí você não quer ter uma menina, não quer ter mais um? Então, sempre... Ou, montou uma empresa. Nossa, mas uma empresa agora, com os filhos todos... Tu entende? Se você entra nisso, você nunca mais vive. Isso aí. Por isso que a gente vê os índices de questão de saúde mental tem
crescido cada vez mais. E também porque tem muita gente acaba que decidindo não querer mais ter filhos, né? E hoje é uma coisa que eu vejo. Antigamente, não sei se porque eu tinha outra idade ou outra visão, mas hoje é algo que eu vejo muitas pessoas definidas assim, casadas, não, nós não queremos ter filhos. Eu acho sensacional, porque eu acho que tu tem que fazer aquilo que faz sentido pra ti, não o que faz sentido pros outros, porque não é os outros que vão cuidar lá, né? Passar por todas as etapas, por todas as fases, por todos os perrengues, né? Então é muito fácil dizer, ai, tem mais um. Né? Não vou ter mais um. É isso. Então é fácil falar de fora, mas na hora do vamos ver, é você que tá ali, né? Porque vem muito daquela questão assim, o vô e a avó querem um netinho. Aí tem o netinho. Aí o vô e a avó, porque nós já criamos vocês, nós queremos viver. Mas, tipo, fica aquele clima assim, mas queriam tanto, então é só na parte boa. Então fica sempre um conflito. E digamos que o segredo, sem segredo, é você fazer as tuas regras ao seu jeito. Não Isso seguir uma aí. receita, não esperar que a sua vivência, a sua realidade vai ser igual de outra, que às vezes tem pessoas que têm um monte de babá e nem por isso significa que ela seja uma mãe mais incrível ou isso diminua ela como mãe. Isso aí. Porque também, mas a vida dela é fácil, porque ela tem tudo isso de pessoas ao redor dela. Então, às vezes, fica essa invalidação, até mesmo uma competição, né? Fica um sentimento de competir, mas se ela pode, eu também vou conseguir, eu vou dar um jeito, eu não consigo, eu me frustro. Isso aí. E ficamos nessa bola de neve, e chega um ponto que não dá mais conta, e daí ou busca ajuda, ou quando busca ajuda já está realmente no limite, no fim, né? Digamos, de uma saúde mental, muitas vezes. Aí precisa daquela ajuda com medicação, aí para ir se recuperando e voltando a se encontrar como pessoa. Temas bem diferentes. Isso aí. Que eu, pelo menos, assim, dificilmente vejo falar, principalmente agora nos meses das mães, que a gente vê toda aquela enaltecer da mãe. Não que ela não mereça, porque realmente mãe é um dom, assim, é algo que admiro demais. Não me vejo, sabe? Acho que é algo que... Não sei, quem sabe um dia, adoção, mas não é algo que está nos meus planos. E eu queria ver contigo, Mônica, se tu tem um recado para essas mães que estão passando por isso, vão viver essa fase, se você tem uma mensagem que você gostaria de passar para elas. Então, lembrem-se que quando você se sentir insuficiente, isso não significa que necessariamente tu tá sendo, né? É importante se validar, entender assim, tá, o que dentro da minha realidade, o que dentro do meu dia a dia eu posso adaptar aqui. É se tratar com mais carinho, é ter um pouco mais de autocompaixão com si e lembrar, cuidar de si é também cuidar de quem a gente ama. Então, quando a gente consegue cuidar da gente, olhar para nós estamos passando isso para os nossos filhos, nós estamos ensinando isso para eles. Então, se valorizar, fazer coisas que faz sentido, se redescobrir quem eu posso ser ainda para além de ser mãe é fundamental. E tu vai sentir, vai ter frustração e tá tudo bem. E lembre, valide, né? Se eu tô cansada, é normal. A gente cansa, se eu tô frustrada, é normal, porque vem aquela culpa. Eu não deveria estar me sentindo assim, eu não tô sendo uma boa mãe, eu não tô sendo mãe suficiente. E está, né? Você tá se sentindo como todas se sentem, só que algumas não falam. E tá tudo bem se sentir assim. Muito obrigada, Mônica, mais uma vez por compartilhar temas que são muito importantes, que deveriam ser levados cada vez mais em consideração. E muito obrigado por comprar a minha ideia em estar aqui, colocar a sua opinião. E eu acho que isso é muito importante, porque é muito mais fácil eu falar perante a minha visão, mas eu não tenho a vivência, né? Então, é aquela coisa assim, quando você vê de fora, vem o achismo. Eu acho que tinha que funcionar dessa maneira. E se esse episódio fez sentido para você, ou até mesmo para alguém que você conhece, envia para ele ou para ela, né? Pode ser que faça muito sentido e ajude nesse momento, principalmente para respeitar os seus sentimentos e tá tudo bem, né? Criar a sua vida, as suas regras. E eu queria agradecer a todos que nos acompanham até aqui, nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio do Caos e Saúde, onde conhecimento que transforma é informação que ressoa.